palestra O Milagre do Perdão. Creio que esse seja um dos temas mais abordados em reuniões espíritas. Dificilmente algum palestrante já não tenha feito, no mínimo, um comentário a respeito. O estudo do Evangelho é sempre uma lição que cai, e no Pai Nosso nós pedimos sempre que Deus nos perdoe assim como nós perdoamos. Então sabemos que se não conseguimos perdoar, não seremos perdoados. É a mesma medida. Então nós temos aqui algumas histórias que nos permitirão fazer uma avaliação, um estudo, e talvez em decorrência desse estudo, a partir dessas histórias, tenhamos condições de assumir uma postura diferente para conseguirmos perdoar, que no fundo nós gostaríamos, mas muitas vezes o desejo de vingança é maior, a vontade de se vingar, de retribuir, de fazer o outro sofrer como estamos sofrendo. E aí mantém-se um ciclo de sofrimentos, porque aquilo que nós desejamos para o outro acontece conosco. Nós vamos ver nessa palestra que muito do nosso sofrimento é um retorno do sofrimento que causamos a alguém. Então, vamos começar pela mensagem do Cristo. Na Bíblia está: se fores fazer uma oferenda no altar do Senhor, mas tiveres uma contenda com teu irmão, deixa a oferenda de lado e reconcilia-te com ele. Se não o guarda a te ver, te entrega ao juiz, e o juiz te prende. É estranho, né? Ou eu me dou bem com meu irmão, vou lá, perdoo, converso com ele, ou não adianta ir na igreja fazer oferenda, não adianta eu fazer o bem se eu tiver essa mágoa. Olha a importância do perdoar. Esses guardas que nos veem são os anjos protetores, o juiz é Deus. E eles nos prendem pelo laço da reencarnação. Então aquelas pessoas que você vai prejudicando, ou que vão te prejudicando, você vai ficando presa pelo ódio, pela raiva, pela mágoa, pelo rancor. É um laço. É o contrário do amor. O amor é um karma positivo, um dharma. E o ódio nos prende a pessoas. E aí volta-se numa outra vida para tentar reparar. Todos nós temos filho, esposa, parentes, amigos, que estamos ligados e que trazem um sofrimento. Se formos olhar, normalmente o sofrimento que nós estamos recebendo é a devolução do sofrimento anterior que nós causamos. Então vamos ver algumas histórias. O reconciliar é o reunir, reabilitar, restabelecer, reconsiderar, repensar. Significa que você tem lá que abraçar o teu inimigo, mas no mínimo reconsiderar, parar e pensar: por que está acontecendo isso? Por que eu estou me magoando? Será que a pessoa quis me magoar? Por que ela tem esse desejo em relação a mim? E uma pergunta muito importante a nível de terapia: por que eu preciso desse sofrimento? O que é que ele me ensina? Esse é um ponto de partida no meu esquema, da minha maneira de fazer terapia. O sofrimento que estamos passando é o ponto de partida para entender o que é que fizemos no passado, porque o sofrimento sempre é um retorno de algo que nós proporcionamos a alguém. Vamos ver algumas histórias. Gleison fora atraído por sua esposa Adriana. Apesar de amá-la imensamente, o convívio ficou insuportável. Lógico, a traição é triste, machuca muito. Ele queria o divórcio, mas antes procurou-me para fazer terapia, tanto ele quanto a esposa, para ver se havia uma forma de reconciliar. E aí não havia uma explicação, porque esse Gleison foi uma das pessoas, um dos homens mais puros que eu conheci. Em muitos anos de convívio, eu nunca ouvi ele se referir a nenhuma outra mulher, sequer um comentário simples que todo homem faz com relação à beleza de alguém, por exemplo. Nunca. Um homem íntegro, de uma pureza dificilmente encontrada em um homem adulto. Gleison era assim. Então, um homem puro.
sem nenhuma intenção de trair, apaixonado pela esposa, porque ele foi traído. Logicamente, nós trabalhamos com regressão. Todos esses casos que eu vou contar foram regressões que nós fizemos. E no caso dele, descobriu que numa vida anterior ele fora soldado. Ele apaixonou-se por uma jovem bela cigana. Vimos até a imagem dela se vendendo algumas coisas numa ponte sobre um rio. Isso provavelmente é Europa. E ele se apaixonou tanto que ele raptou-a e fugiu para outro país, abandonou tudo, pôs numa carroça e foi embora. Só que ele não tinha uma ideia da distância da viagem, foram meses viajando, e quando chegou a uma certa altura, já uma distância longe, faltava muito para chegar ao país para onde ele estava fugindo, ele não tinha uma ideia exata da distância, ela grávida, estava para dar à luz, ele vê uma casa na beira dessa estrada, uma casa num lugar totalmente deserto, mas havia uma senhora. Ele deixa a mulher com essa senhora e ele vai para esse outro país, atravessa lá as montanhas, para arrumar algum lugar, logicamente, para poder levar a esposa. Só que quando ele volta, ele encontra a mulher nessa casa onde tinha deixado a sua esposa, né, raptada. Haviam 3 cruzes, ou seja, a criança havia nascido, por alguma razão que não se sabe, a criança morreu, a mãe morreu e a mulher também. Então, a gente percebeu que numa outra vida também ele era pai ou era marido, e ela é uma mulher muito bonita, e ela foi oferecida, costume da época, oferecida em sacrifício. E ele nada fez, ou pouco fez para salvá-la, ele criou um karma, porque ela acabou sendo morta, né, numa cerimônia, e ficou uma mágoa, porque na cabeça dela ele deveria ter feito mais. Então ficou uma marca muito grande. Então ficou claro que, raptando-a e deixando que ela morresse jovem, ele havia tirado a possibilidade dela viver amores da juventude, que toda mulher sonha. Ela represou esses desejos que explodiram nessa vida. Então, mesmo casada, ela queria namorar, ou seja, ela tinha esse sentimento dentro dela. E, logicamente, ele tinha culpa, não nessa vida, obviamente, mas em vida anterior. Ele era responsável pelo sofrimento, até porque ele se apaixonou, raptou, e em nenhum momento viu-se que ela era apaixonada por ele. Provavelmente nem o conhecia, mas como soldado, como homem poderoso, parece que era comandante de um pelotão, ele se sentiu no direito, raptou, levou embora, fugiu e tudo bem. Um outro caso, a doutora Luciana era uma secretária da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Ela foi para Campinas, na época, para fazer transplante de rins. E era uma mulata alta, bonita, 2 filhos adotivos. E ela tinha um filho de 11 anos, esse filho dava muito trabalho. A escola queria expulsá-lo. E ela, para evitar isso, veio fazer terapia, tentar entender o que estava acontecendo. Ela, inclusive, fazia hemodiálise em casa, porque ela tinha feito o transplante, o primeiro transplante, e houve rejeição. Ou seja, a raiva, a crítica, a maneira crítica que ela tinha de viver, não aceitando a vida como ela é, criticando tudo e todos, principalmente a mãe, desenvolveu a doença no fígado, nos rins. E mesmo fazendo um transplante, permanecia a mesma energia, então houve uma rejeição. Olha como emocional, até no caso de transplante, ele é importante. E ela perdeu aqueles rins e estava aguardando, fazendo hemodiálise em casa, aguardando nova possibilidade. Ela era muito crítica. E uma das razões é que a mãe dela era uma pessoa muito pobre, negra, e ela não se conformava de ser filha dessa mãe, como se a mãe tivesse alguma culpa. Mas o interessante é que a sua mãe era empregada numa casa de um médico, e um médico, uma pessoa maravilhosa. Tanto é que esse médico tinha duas filhas, e ela recebeu estudo até a faculdade, pagos por esse médico. Ela recebeu as mesmas possibilidades, inclusive as mesmas roupas e festas de aniversário, que as filhas do médico.
Só que ela não perdoava a mãe, primeiro por ser negra, o que a tornou mulata, e por ser pobre. Então, teve uma vida idêntica à das filhas do médico, mas nunca reconheceu isso. Tinha um ódio, tinha uma mágoa muito grande, a raiva tão grande da mãe, essa raiva, essa crítica à pessoa próxima, é que leva a se desenvolver principalmente pedra nos rins. Em regressão, ela viu-se muito rica, loira, europeia, muito rica e ambiciosa. E ela se vê contratando um bandido, um rapaz, eu lembro até da imagem, ele jogando a faca, de um punhal de uma mão para outra, né? Então, esse rapaz que ela havia contratado para matar o marido, e foi feito serviço, esse rapaz, esse bandido, esse assassino, era esse garoto dela, agora filho adotivo de 11 anos. Num outro momento, na mesma regressão, ela viu-se se suicidando, pulando da torre de um castelo. Então, loira e rica numa vida, a condição que ela teve para reencarnar foi aceitar um corpo de uma negra, mãe solteira, pobre, né? Só que ela não percebeu que ela tinha todos os privilégios da outra. Então ela trazia aquele orgulho exacerbado de uma rica numa outra época, dona de palácio, tudo ambiciosa, mandou matar o marido para ficar com mais. Então esse espírito permanecia nela, a ponto dela não reconhecer a necessidade de nascer pobre, mas mesmo assim teve toda a oportunidade de estudo, ela era formada, trabalhava na Bolsa de Valores, ganhava muito bem. Uma vez entendendo, eu lembro-me até que ela era evangélica, então no princípio ela duvidou, mas outra vida, será que existe e tudo? Falei, olha, vamos fazer o exercício, é um relaxamento profundo, esse é o meu método. Você vai ver as imagens e analisa, e você vai principalmente sentir se essas imagens, se o sentimento condiz com a verdade. E ela então, uma vez percebendo que era verdade aquilo, porque ela via as imagens no inconsciente dela, viu outras vidas, ela passou então a pedir perdão à mãe, já falecida, e passou a ter paciência e compreensão com o filho, que foi rebelde nessa vida, mas conveniente em outra como bandido. Então, não existe o por acaso. Uma história interessante. O Dr. Lauro era um advogado muito famoso na época, Lauro dos Santos Lima. E numa visita à sua casa, ele estava extremamente triste, ele e a esposa, porque eles estavam com saudade de uma netinha. Essa netinha tinha mais ou menos 2 anos e meio, e desde que ela tinha 1 ano que eles não a viam. O detalhe é que ela morava a 1 quadra deles, na rua de trás. Então, mais ou menos 1 ano e meio que eles não se viam, eles estavam morrendo de saudades da neta. Mas haviam brigado, não sei qual a razão, discutido, e ele afirmava, ela tem que me pedir perdão, que era a filha, né? Aí eu contei para ele, me veio na hora a ideia, falei, olha, o maior dos homens que passou pela terra lavou os pés dos apóstolos, o maior. Falei para ele sobre humildade. Quando foi numa visita, poucos dias depois, eles não cabiam em si de contentes, porque eles procuraram a filha, tiveram a humildade e perdoaram-se. Então passaram a viver, e estavam felizes, agradecidos a mim. Falei, a mim você não deve nada, você deve a tua atitude de buscar ter a humildade de seres nobres, de seres grandes, né? Teve humildade de procurar sua filha, buscar o diálogo, conversar. Veja, perdeu 1 ano e meio de convívio com a neta, que é a coisa mais gostosa que existe, conviver com uma neta. Haviam perdido por orgulho. O perdão restabeleceu a paz nessa família. Franciele, é uma história recente, uma senhora de 60 anos me buscou para terapia, porque ela precisaria conviver com uma mãe de 80 anos, e elas tinham uma relação de ódio, e essa relação deveria ser superada. Esse ódio era devido a imensos maltratos na infância e constantes desprezos e críticas. Ela passava a ser humilhada, a mãe a humilhava, a diminuía muito. Nós identificamos logo de cara, ela é uma mulher bonita,
que a mãe tinha um ciúme, tinha uma inveja dela, então procurava diminuí-la. Ela nunca percebeu que era apenas um ciúme da mãe. É uma coisa muito comum, inclusive, né, entre mãe e filha. Aí vimos que numa vida anterior, ela era a mãe da mãe dela, ou seja, a que veio como mãe nessa vida era sua filha. Só que ela engravidou de um padre, e padres não costumam se casar. Raros são aqueles que abandonam a batina para consertar a vida de uma mulher grávida por ele. E ele não se casou, tal, ela nasceu e logicamente cresceu sem o pai, só que ela tinha uma raiva, descontava na criança, na menina, batia muito, como se a menina tivesse culpa, sendo que a menina era o resultado da gravidez, e não culpada da gravidez. A culpa foi a falta de juízo dela, sabia que o padre era padre, não poderia se casar, com certeza, mesmo assim se aventurou, engravidou, e isso é muito normal. A gente vê muitas mães, às vezes estão numa situação difícil, casadas ou não, somente as solteiras, agridem a criança como se a criança fosse culpada. E ao contrário, a maior vítima é a criança. Ela ficou consciente, então, que havia judiado muito dessa mãe, que noutra vida havia sido sua filha. Ela teve um choque tão grande com a revelação da verdade, que baixou a sua imunidade, levando-a à internação. Foi parar no hospital. Aí não só ela perdoou, como, lembro bem das frases que ela usou, ela estava lamentando ter passado toda uma vida sem ter essa compreensão, quanto ela havia perdido, poderia ter sido um bom convívio com a mãe, e ela não teve por essa revolta, por essa raiva, por falta do diálogo, mas principalmente por não ter ideia do que havia acontecido noutra vida. Jamais ela poderia supor, mesmo sendo espírita, que a situação havia se invertido. Ela havia judiado e teve um karma e precisou da dor para aprender a não judiar. Tenho certeza que ela aprendeu a lição. Esse é um caso bastante interessante também. Dona Maria, 64 anos, queria separar-se do seu Armando, com 68. Motivo? Ciúmes exagerado do marido. Havia um detalhe, ele não a deixava ir à igreja em hipótese nenhuma, porque ele odiava padre. Nessa vida, nenhuma informação que pudesse levá-lo a ter essa atitude. Mas uma série de outros detalhes, mas eu lembro muito bem que esse ciúme, a ponto de não deixá-la ir na igreja, porque ele tinha ódio de padres, judiava muito dela, porque era uma pessoa católica, ela queria ir à igreja e se viu a vida toda tolhida nesse desejo. Fizemos a regressão e noutra vida nós vimos que ela era a filha dele. Eles viviam nas montanhas, eram agricultores, provavelmente Europa. Na ocasião, passaram uns padres e insistiram em levá-la para a cidade, alegando que havia uma guerra e que os inimigos estavam chegando e que provavelmente iriam levar a filha, molestá-la, fazer alguma coisa. Ou seja, explicaram que havia uma guerra e que deveriam levar a moça para a cidade para protegê-la. E levaram. Argumentaram e levaram a filha dele. Passa-se alguns anos, a filha não volta, ele decide ir verificar o que havia acontecido. E descobre que a filha estava na cidade, havia sido abandonada com uma filha. Então imagina a raiva que esse homem ficou de padres. A raiva ficou tão grande que passou para essa vida. Roger Walker é um psicólogo americano, faleceu já, mas tem livros maravilhosos. É um dos papas da matéria regressão. Ele fez centenas e centenas de regressões e ele afirmava sempre que em todas as regressões que fiz, com vítimas de estupro, constatei que elas haviam sido estupradores. Então a gente vê em N situações, crianças até, que são estupradas, e isso logicamente causa uma grande revolta. Mas ele afirma, em todas as regressões que eu fiz com vítimas de estupro, constatei que haviam sido estupradores. Então vamos contar agora
o caso da Eliana, uma morena alta, enfermeira, home care, divorciada. Ela foi criada por uma mãe branca, só que essa mãe negava-se a contar-lhe a verdade, por medo de perdê-la. Gostava muito e achava que se contasse que ela era adotiva, ela poderia ir embora. Ela alimentava um ódio muito grande no coração por ter sido estuprada na infância. Acreditava, inclusive, que o seu casamento havia acabado porque o seu esposo acabou descobrindo esse fato. Então, ela acreditava que era uma rejeição dele ter descoberto, o que aumentava o ódio pelo estuprador. Ela, na época, disse que tinha em torno de 4, 5 anos de idade. Contou assim, com algum detalhe, então não havia como não ter um ódio muito grande no coração. Mas nós sabemos que tudo tem uma causa. Na regressão, nós descobrimos que ela tinha sido negro, africano. Na época, era fornecedor de escravos para o Brasil. Lá na África, na época, 1600, 1700, as tribos, uma brigava com a outra, arrumavam escravos e vendiam para os americanos que iam buscar, para os comerciantes de escravos, E ela era uma dessas pessoas que arrumava, prendia lá outros índios, outros negros, e ganhava dinheiro, sei lá o que eles ganhavam na época, vendendo para os comerciantes. Só que numa ocasião, uma das vezes, ele não tinha escravo, não tinha conseguido, e ele foi trazido como escravo. Quer dizer, não tem tu, vai tu mesmo. Trouxeram ele para o Brasil. Como comerciante de escravo, ele separava filhos dos pais, porque as crianças são jogadas na rua e os pais são vendidos como mão de obra. Então ela perdeu o direito a ficar com a mãe biológica. Olha aí a lição. Ela perdoou o estuprador porque ela percebeu que ele havia sido uma de suas vítimas. Como tinha lá sob seu comando muitas escravas, ele abusava à torta direito. E quando veio para o Brasil, na fazenda que ele estava, era um reprodutor. Então, não tinha a menor pena das Índias, independente da idade. Ou seja, imagina quanto sofrimento ele não causou. Lógico que o karma só poderia ser, nessa vida, um estupro. Percebe que existe uma lógica muito grande? Perdoar. Perdoar é perdonare. Perdoar é para dar. É para entregar, para esvaziar-se. Perdoar é desligar-se. O sentido profundo do perdoar é libertar-se. Por isso que Cristo, quando estava sendo pregado na cruz, falou: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Agora, em tuas mãos entrego a minha alma, para não ficar preso. Então ele perdoou para se desligar, para se libertar. Então, no primeiro momento, quem perdoa se liberta. E é no momento do perdão que a alma se limpa de ódios e desejo de vingança. Então é preciso limpar. Esse esquecimento é, independente de saber a causa, limpar, eliminar o sentimento de dentro, porque o ódio, ele mata quem o tem. É nesse instante, quando você se limpa totalmente, que se readquire a nobreza original. Como almas, originalmente somos nobres, mas os sentimentos negativos é que sujam a nossa aura, sujam a nossa alma. Então, esse perdoar, de limpar-se, de esvaziar-se, é algo que tem que ser pensado. Quando Estevão, Santo Estevão, estava morrendo por apedrejamento, a mando de Paulo de Tarso, ele teve uma revelação. É muito comum, plano espiritual, espíritos que passaram por uma tortura, como aqueles cristãos que foram jogados na arena para os leões devorarem, que estavam rindo, olhando para o alto e cantando. É que, na verdade, aquele sofrimento, aquele medo, aquela situação transporta a pessoa para um outro plano. Então eles nem viam o que estava acontecendo porque eles estavam ali naquela pressão, vendo algo diferente. E isso aconteceu com Estevão. Naquele momento ele teve uma revelação, ele viu que o seu algoz, Paulo, naquela época ainda Saulo,
era um espírito com uma alta missão. Então, a nobreza de perdoá-lo ainda em vida foi o primeiro start na mudança de Saulo, porque a reação dele, olhando para Paulo e falando, és um gigante, imagino quando você estiver lutando a favor do Cristo. Então ele viu, naquele instante, quem era Paulo, o que ele viria a fazer em seguida, que foi um gigante realmente, como apóstolo, talvez o maior deles em termos de propaganda, levou o evangelho para muitos outros países, foi realmente um gigante. Naquele instante do sofrimento, Estevão visualiza isso e o perdoa, a ponto de tornar-se um anjo protetor de Saulo, né? Então, quando ele assume esse compromisso, ele consegue o milagre do perdão. Ele transformou a dor em nobreza. Então, o raciocínio profundo sobre por que estamos sofrendo, por que essa pessoa me magoou, tirar esse ódio, tirar a revolta, limpar o coração e entender, até agradecer, obrigado porque você me ensinou a dor que eu causei para você, porque sempre é assim, é a justiça de Deus, Deus nunca vai errar. Então, quando você entende que a dor que está sofrendo, vinda de alguém, ele está apenas devolvendo para te ensinar a não causar essa dor, esse raciocínio pode levar a perdoar, a limpar, a esvaziar. E aí você adquire a nobreza originária do ser, adquire a pureza. E, segundo Cristo, os puros verão a Deus. A regressão é um curso que você pode fazer na sua própria casa. Nós temos um DVD, temos uma apostila, e com um DVD, com a apostila, você aprende a fazer a regressão, que é algo natural. Então, você pode ligar no WhatsApp 13991644948 e solicitar, nós enviamos pelo correio, você pode fazer tranquilamente. Na prática, a regressão, ela é um exercício profundo de relaxamento, explicado tintim por tintim nesse DVD. Você faz o relaxamento profundo e tem toda uma técnica bem explicadinha, onde você acessa o seu inconsciente, a sua alma, onde estão guardadas todas as histórias, todas as verdades, os fatos de outra vida. Quando você acessa, é inexorável, você perdoa, porque você percebe que tudo o que nós plantamos, estamos colhendo agora.